Cassiano Ribeiro já aqui com a gente, tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardemeco? Tudo bem, Cássio? Boa tarde. Boa tarde, Cassiano. El Ninho já aprontando aqui pelo Brasil? Já, Sardenberg, infelizmente temos aí notícias ruins chegando, especialmente no sul, de novo, né? Rio Grande do Sul sofrendo com inundações desde o final de semana passado, não agora esse, mas o anterior, até o último final de semana. Regiões norte, noroeste do Rio Grande do Sul, regiões que são produtoras de grãos lá no Rio Grande do Sul, como cereal, como trigo, aveia, e estão agora na reta final do plantio dessa safra de inverno. Foram surpreendidas aí com inundações, com mais de 240 milímetros em poucas horas ali caíram nessas regiões. E aí isso não tem como não atingir a agricultura, né? Lavouras de grãos foram devastadas ali já nessas regiões. E o problema é que muitos produtores que acabaram de plantar receberam essa inundação e foi uma chuvarada tão forte, Cássia, que a camada do solo ali, aquela camada onde ficam palhada, fertilizantes, os nutrientes ali, além da semente ali, muitas vezes já germinada, tudo isso foi embora e não só isso, né, acaba gerando muito risco de erosão nessas áreas. Então, Uhum. uma região que é muito importante, um estado que é muito importante para a produção de trigo no Brasil, é o maior produtor de trigo do Brasil, que está enfrentando aí essa situação de novo, depois de 2 anos de sofrer ali aquelas inundações lá em 2024. Então, um ano que o Rio Grande do Sul, os gaúchos já reduziram a área plantada de trigo, inclusive, por causa de aumento de custo de produção e por uma situação de dívidas ali que vem se acumulando justamente por causa do clima e de preços, né? Também dessa situação aí que está fora de controle com guerra acontecendo, elevando custos, preços de commodities estáveis que não sobem e Uhum. também não dão rentabilidade para os produtores. E a gente já observa também a situação do tempo, né? E provavelmente influenciada aí pelo El Ninho, muito crítica em outras regiões. Na sexta-feira passada, a gente trouxe a informação daquela tempestade com ventos muito fortes, os fenômenos de microexplosões na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, também levando muita destruição para aquela área, né, Cassiano? Também e é uma região muito importante para a produção agrícola aqui no estado de São Paulo, né, Cássia? Então a nossa reportagem apurou ali que infraestrutura de algumas fazendas, pessoal que planta hortifruti, né, nessas regiões, canaviais, estruturas de armazenamento, tudo isso foi muito danificado nessas regiões ali afetadas por esse episódio do final de semana. E indo para fora do Brasil, você estava falando de Europa agora há pouco, a gente Uhum. recebeu hoje mais cedo um comunicado da Associação Brasileira de Proteína Animal em que eles falam que os efeitos do que está acontecendo também na Europa, que são essas queimadas gigantescas, sem precedentes, vão afetar aí de forma assim, são efeitos deletérios, segundo a BPA, para a avicultura da Europa. Então, mais um alerta aí também para essa região, né? Também por causa de El Niño, muito possivelmente. Já estamos sob influência desse fenômeno Uhum. e só está começando, né, Cássia? Infelizmente tem essas notícias. Tem quem diga que no caso da produção de soja, por exemplo, o El Niño ele é favorável. Normalmente, em anos de El Niño, a produtividade da soja na região aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e também Estados Unidos são favorecidas pelo El Niño. Então, é um fenômeno que ele traz muita tensão, muita preocupação, prejuízo, né, e riscos aí à vida, inclusive, mas também tem as culturas que são beneficiadas. A cana-de-açúcar, por exemplo, pode ser beneficiada porque ele aumenta a umidade, aumenta a brotação da cana, não significa que melhora a qualidade ali e a disponibilidade de açúcar na cana, mas ele ajuda na brotação. Então, da mesma forma que tem o efeito negativo, tem os efeitos positivos em algumas culturas. No caso, a informação é que neste momento lá na região, na área de Ribeirão Preto, muita cultura de cana foi atingida, né? Pelo, Muito. pelo vendaval que foi derrubado, né? Cana, canavial, infraestrutura de armazenamento, os galpões onde os produtores guardam máquinas, sementes, os insumos. Muitas fazendas ali foram prejudicadas, tiveram ali prejuízo por causa desse episódio. E como... Desculpa. Não, eu ia perguntar o seguinte, porque muito se fala, né, Cassiano, quando a gente fala, por exemplo, do El Niño, a gente estava conversando agora há pouco com a Rosana Jatobá, e muito se fala daquele período que a gente já deveria estar cuidando da adaptação em relação a esse fenômeno climático, né? Porque a prevenção, a gente já está no meio de tudo isso que está acontecendo, uma coisa que já está acontecendo agora. Em relação à agricultura, pecuária,
que dá para fazer em termos de adaptação num momento crítico como esse? Excelente pergunta, Cássia. Tem muito que pode ser feito pelos produtores rurais, mas tem também o que não fica na mão do produtor rural, no Uhum. caso de infraestrutura. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, essas inundações da semana passada já prejudicaram todas as estradas vicinais, pontes caíram, então isso não tem muito como ficar na mão do produtor, né? Fica na mão ali do poder público. Agora, dentro da fazenda, o que muitos produtores brasileiros já fazem é a chamada agricultura regenerativa, que é uma série de boas práticas que inclui ali cuidado com o solo, com a saúde do solo, com o ambiente do entorno daquela produção. Então, você proteger ao máximo aquela produção com o plantio de árvores nativas, com integração de cultivos, Uhum. com manejo ali que você torne o solo sempre protegido, né, com o máximo de palhada ou biomassa que eles chamam, né, no Uhum. solo. Tudo isso torna as fazendas mais resilientes. E a gente tem inúmeros exemplos do Brasil hoje em todas as regiões que produtores conseguem, né, nesses episódios aí de extremos climáticos, eles veem uma resiliência maior nessas áreas que adotam essas práticas de agricultura regenerativa. Então, é possível sim fazer algo para evitar grandes prejuízos, mas dependendo do fenômeno, dependendo da intensidade, caso como a gente vê agora no Rio Grande do Uhum. Sul, não tem muito o que fazer. O produtor realmente precisa depender, né? Precisa de apoio para seguro rural, para infraestrutura, para se reerguer depois e continuar nessa atividade, e não abandonar. E aproveitando até o gancho, hoje é o dia do agricultor, inclusive, né? Então É. uma nova era aí para os produtores rurais, para os agricultores brasileiros do mundo todo lidarem com esses fenômenos que vão ser cada vez mais frequentes e é importantíssimo, né, ter essas adaptações, essas práticas de agricultura regenerativa. E a gente fica falando aqui El Ninho, El Ninho, El Ninho, e o que é o El Ninho? Tem que sempre dar essa explicação para O El o nosso Niño, ouvinte. ele é quando é a formação, né, do fenômeno, ela ocorre pelo aquecimento das águas ali do oceano na área do Pacífico ali, equatorial, e esse aquecimento das águas ele cria novas ondas, ou novas não, grandes ondas de chuva que atingem algumas regiões. Então a região sul do Brasil, principalmente, é muito atingida, né, não só da região sul do Brasil, mas de toda a América do Sul, tem chuvas acima da média. Ao contrário, a região norte e nordeste tem chuvas abaixo da média. Então, Também. risco de escassez, altas temperaturas e toda a região central com muita irregularidade. Então, fica muito difícil saber o que acontece em ano de El Niño nessa região centro-oeste, sudeste do país, Uhum. porque você tem irregularidade de chuva, de temperatura, pode vir uma tempestade de uma hora para outra, como a gente viu agora em Ribeirão Preto, Uhum. e no sul, inundação, no norte, nordeste, chuvas abaixo da média.